Respondendo ao repto que me foi lançado pelo órgão de comunicação social Notícias LX, na pessoa do António Tavares, farei uma breve, espero eu, análise aos acontecimentos recentes sobre o 25 de Abril, nomeadamente sobre a concretização da sua sessão solene, digamos que mitigada, mas ainda assim uma concretização solene do 25 de Abril na Assembleia da República. Foi com grande surpresa, penso que para todos, que pudemos observar a urgência e a necessidade da concretização da referida sessão. Como sabemos, a Assembleia da República não tem deixado de funcionar, nem tem deixado de legislar. Exemplo disso são os diplomas conhecidos como da era Covid, que têm chegado a lume mais recentemente. Falo-vos dos diplomas legais sobre as moratórias, no caso das rendas da habitação, e também já das rendas para a utilização ou uso comercial. Falo-vos naturalmente sobre os diplomas que dizem respeito ao endividamento público das autarquias locais, face ao período de exceção que nos encontramos a viver, em função do terceiro período do estado de emergência, entre outros diplomas legais. Isso é bem prova viva, aliás, de que a Assembleia da República tem estado a funcionar e bem. Mas ainda assim é bom perceber o seguinte: a democracia, tal e qual a entendo, é uma democracia não unipartidária, nem tampouco polipartidária, no sentido em que a democracia não se pode tornar uma partidocracia, em que são os próprios partidos políticos e, exclusivamente eles, que fazem funcionar a democracia. A democracia, pelo menos aquela em que está plasmada a partir do texto constitucional de 75 e depois com as múltiplas revisões constitucionais que foram realizadas, é uma democracia mais abrangente, que prevê inclusive a participação cidadã e até, se quisermos levar para um grau de pormenorização maior, e isso vê-se até nas autarquias locais, a democracia e o regime democrático vigente atribuiu um grau de importância nunca antes atribuído às próprias autarquias locais, e isso vê-se agora inclusive com os vários diplomas de descentralização de competências administrativas na área da saúde, na área da educação e outros que brevemente serão falados, como o da ação social também. E, portanto, isto para vos dizer que a democracia não se pode esgotar no hemiciclo. E, portanto, como não se pode esgotar no hemiciclo, não há democracia sem eleitores. E aquele fosso que nós, naturalmente, conseguimos visualizar, sem nenhum tipo de populismo, mas com toda a facilidade, o fosso que existe na confiança que os eleitores têm relativamente aos eleitos, diria mesmo que há uma confiança que é inversamente proporcional à produção legislativa da Assembleia da República, no sentido em que a confiança é cada vez menor dos eleitores face aos políticos ou à classe política, nomeadamente nos deputados. Parece-me a mim que o Parlamento, não em função da realização da cerimónia da sessão solene do 25 de Abril de 74, mas em função do formato que escolheu para a cerimónia, não deu o exemplo. E digo-vos isto porque, vivendo um período absolutamente excepcional, inaudito na democracia portuguesa, em que força, e bem, os portugueses a ficarem em situação de confinamento social nas suas habitações, e que só, excepcionalmente para certas atividades profissionais, e justificadamente, se podem deslocar ao seu trabalho, para todas as outras que, como a minha, ou como as minhas profissões, posso realizá-las em teletrabalho, estou confinado a ficar em casa, não se percebe que o Parlamento não dê esse exemplo. Eu acho que, apesar de tudo, Ferro Rodrigues quis aplicar uma democracia férrea, musculada, de que a maioria é a voz da razão, e, portanto, essa democracia acaba por ser totalitária também por isso. Aliás, há um professor que nos diz isso, da minha faculdade, mas, de facto, o que interessa aqui é que não há uma democracia, nem pode haver uma democracia unipartidária, ou seja, não há democracia do Partido Socialista. A democracia é, obviamente, pluralista e, portanto,
nós não queremos nem podemos admitir que haja no Parlamento uma voz que, porque maioritária, representa a democracia. Essa voz são, aliás, várias vozes. É as vozes da esquerda, da direita, do centro e todas aquelas que existirem e tiverem representação parlamentar. Portanto, esta teimosia de Ferro Rodrigues acabou por conduzir àquilo que todos já tinham dito, inclusive o presidente do meu partido, o CDS, que era preciso fazer uma sessão solene, sim. O meu partido nunca foi contra a realização da sessão solene do 25 de Abril, mas com outro formato. Um formato que, aliás, fosse mais representativo das restrições aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Isso implicava uma redução do número, obviamente, de deputados e do número de convidados. Isso vai acontecer, só participaram na sessão solene 2 46 deputados, tantos quanto os anos da democracia, o que aliás me pareceu um número calculado a nível de risco até de saúde pública, a DGS deu essa indicação também, e até no aspecto simbólico, um número que foi representativo, porque teve os vários deputados únicos e até as bancadas parlamentares, não só representadas naqueles que tinham essa possibilidade, pelos seus líderes de bancada, mas também por outros deputados, portanto parece que foi uma escolha ajustada, mas ao longo da semana é pena que isso só tenha sucedido já na véspera, ou na antevéspera da própria realização da cerimónia, porque ao longo da semana foi muito discutido o tema, sobretudo nas redes sociais, e diria até com um certo grau de nonsense, sem sentido, porque nunca nenhum partido foi contra a democracia em Portugal. Eu, aliás, tive a oportunidade de analisar e de verificar que houve um deputado do Partido Socialista, Tiago Barbosa, que diz que não ficou surpreso com o facto do CDS ser contra, coisa que não somos, nem nunca fomos, a sessão solene do 25 de Abril, porque já em 74 tinha votado contra a democracia, quereria ele dizer que tinha votado contra a Constituição. Ora bom, é bom de perceber que em 74 não podemos ter votado contra a Constituição, porque a Constituição é de 75, portanto dificilmente poderíamos ter votado contra a Constituição ainda antes dela existir. Bom, mas de facto, só para clarificar este ponto, o CDS e o grupo parlamentar do CDS efetivamente votou contra a Constituição, porque existe uma norma no preâmbulo da Constituição, da primeira redação da Constituição da República Portuguesa, que é a exigência e a necessidade de transição para um regime democrático. Ora, como é óbvio, o CDS é o único partido de cariz democrata que tem assento na Assembleia da República. E, portanto, nunca, por nunca, um partido que segue os valores da democracia cristã, do humanismo cristão, do amor ao próximo, da preocupação com os mais vulneráveis, poderia, obviamente, fazer aprovar uma Constituição que previsse obrigatoriamente a transição para o socialismo. Portanto, parece-me evidente que houve excessos, de parte a parte, entre a esquerda e a direita, mas eu queria fazer uma desintoxicação, digamos assim, ideológica desta análise que tem sido feita. Porque, de facto, como digo, o CDS nunca foi contra a realização da cerimónia do 25 de Abril e eu, em particular, nunca me sentiria representado se não existisse, de facto, uma cerimónia do 25 de Abril. Aquilo que eu não me pareceu bem, e que o meu partido também não, foi, digamos que, o formato da própria realização da cerimónia. Parece-me a mim que nós não podíamos exigir à população portuguesa, que tem estado altamente restringida nos seus direitos, liberdades e garantias, coisa diferente daquilo que aplicamos para nós próprios. E acho que o Estado, nesta matéria, tem que dar o máximo exemplo para pedir a máxima responsabilidade no cumprimento das imposições legais que nos são impostas. E, portanto, fiquei satisfeito, não digo que não, aliás digo que sim, quando se alcançou o número mágico, digamos assim, dos 46 deputados, porque me parece um número ajustado à necessidade e, embora só tenha havido 17 convidados, foram os convidados essencialíssimos na cerimónia, na realização da cerimónia em causa. Só lamento, de facto, a demora e que, efetivamente, não tenha sido o próprio Presidente da Assembleia da República a perceber que a sua atitude pouco magnânime e, digamos, até que arrogante, não representava aquilo que era o superior interesse dos portugueses e, sobretudo, na lógica em que
o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, tem que representar todas as forças político-partidárias plasmadas no hemiciclo e, naturalmente, tentando não se substituir ao Presidente da República, mas representar também todos os portugueses. E foi isso, de facto, que eu acho que não aconteceu com Ferro Rodrigues. A determinada altura não se percebia se era uma teimosia de uma democracia férrea, se era uma teimosia socialista, se era uma teimosia de sair em defesa daquilo que nunca tinha sido feito, porque, de facto, Ferro Rodrigues não queria ficar conotado como o primeiro Presidente da Assembleia da República que teria feito uma sessão solene por videoconferência, mas, de facto, eu acho que perdemos aqui um bom momento de fazer aquilo que nunca foi feito. O momento de, por exemplo, fazer uma sessão solene, ainda que no hemiciclo, com participação por videoconferência, por exemplo, dos deputados não presentes, ou, por exemplo, ser o Presidente da Assembleia da República, a par do Presidente da República, obviamente a fazerem um discurso ao país. Portanto, todos os moldes que podiam ter sido feitos, mesmo em época excepcional, nós preferimos aplicar a metodologia habitual. Bom, no meu caso, como sou um institucionalista, não discordei da metodologia aplicada da presença física, porque também nunca discordei da realização da cerimónia na Assembleia da República. Mas, obviamente, que isto foi apurado com o tempo, porque, como vimos, a democracia em Portugal não está suspensa, apesar de tudo, mas com a restrição de direitos, liberdades e garantias, gerou alguma confusão nos portugueses, pelo mau exemplo. Como é que a classe política poderia arrogar-se ao direito de, para si, fazer aquilo que, em contrário, exigia aos portugueses? Ou seja, de os deputados da Assembleia da República saírem de casa para se dirigir para o hemiciclo para celebrar o 25 de Abril e os portugueses não poderem fazer. Por último, e não queria deixar de dar esta nota, sobretudo gerou aqui um certo mal-estar interior e até diria que espiritual, porque, como sabem, nós temos centenas de mortes no país de Covid-19 e, de facto, torna-se quase incompreensível quando os familiares não podem estar com os seus defuntos, não podem estar com os seus entes queridos que perecem às mãos de um inimigo invisível, que a Assembleia da República não tenha a sensibilidade. E até quando os funerais, obrigatoriamente, segundo a lei, só podem estar no máximo 10 pessoas, torna-se um pouco incompreensível que a Assembleia da República não perceba que, se isso tem que ser aplicado até para quem perde um ente querido, não tivesse ela própria que dar o exemplo e restringir o número de participantes nesta cerimónia. A cerimónia foi feita com relativo sucesso, os discursos são o que são, eram expectáveis, mas queria ainda dar nota final do seguinte, que é a democracia em Portugal, felizmente, não está suspensa, e bom exemplo disso é que a Assembleia da República tem estado a funcionar e tem estado até em produção legislativa acelerada, mas, de facto, é preciso perceber que ao abrigo do Estatuto de Oposição, muitas vezes, e falo já agora mais a nível local, tem sucedido que nem sempre as autarquias locais, e nomeadamente os órgãos fiscalizadores dos executivos municipais e também nas assembleias de freguesias, têm funcionado com grande eficácia. Ou seja, ainda há muito por este país fora assembleias municipais que não estão a reunir, que não têm estado a funcionar senão em conferência de líderes, que não estão marcadas assembleias municipais, que o Executivo Municipal não dá respostas aos requerimentos da oposição. Portanto, há ainda muitas dificuldades e constrangimentos na forma como, na era Covid, a democracia tem estado a funcionar. E, portanto, lanço também este repto, que é o seguinte: não há democracia sem exercício pleno, diário e fiscalizador da democracia. Não há democracia sem uma oposição que possa sê-lo, não tendo que pedir autorização ao poder instituído, mas uma oposição que, sendo firme e simultaneamente construtiva, não tenha, como digo, que pedir autorização e que obtenha as respostas de informação quando requer ao poder executivo. E, por último, como bem sabemos, não há democracia sem a participação dos cidadãos na vida da polis, na vida da cidade, e, de facto, quando assim não é uma democracia mitigada, ou é uma leve aparência de democracia. E, portanto, eu acho que agora, numa altura em que os poderes do governo, transmitidos pela declaração do estado de emergência pelo Sr. Presidente da República,
são poderes excepcionalíssimos e são poderes mais próximos do poder absoluto que alguma vez foram, no sentido em que são poderes carregados de competências. É fundamental que a oposição seja mais fiscalizadora, atuante e competente do que nunca. E, portanto, é bom perceber isto, que não é possível haver democracia em Portugal se cercear, se pressionar, se tentar abafar as outras forças político-partidárias representadas. A democracia, tal e qual a entendo, tal e qual Adelina Mar da Costa a entendia, um dos fundadores do meu partido, a par de Diogo Freitas do Amaral, é uma democracia que só funciona quando é, obviamente, passando a redundância democrática, no sentido em que os mecanismos de funcionamento dela são legitimados pelo povo e, naturalmente, pluralista, no sentido em que quanto mais divergência interna houver num órgão representativo colegial, mais democrático é esse órgão. Porque haverá sempre alguém que diz não, haverá sempre alguém que discorda, e isso é a prova viva que a democracia funciona em Portugal.